Deixa eu dormir. Eu tô tentando pensar aqui, essa dona que tá querendo me estressar. Eita, essa mulher fica pra eu dormir. Não tava nesse bebê, mano. Olha, tô estressado. Toma, moleque. Uma chave essa mulher. Isso mesmo. Eu quero um corte muito bom. Isso, esse que é o corte. É bonito, hein? Fica aí, meu Deus. Que gostoso. Eu adoro massagem. Isso, aí na cabeça dela. Osso, osso. Eu vou roubar uma aqui, ó. Isso aí, ó. Hoje eu vou roubar também pra tá no lugar.